A Comissão Mista de Orçamento aprovou o texto preliminar do orçamento de 2023 nesta quarta-feira. Projeções de receitas e despesas totalizam mais de 5 trilhões de reais. O relatório preliminar do orçamento de 2023, aprovado na manhã desta quarta-feira pela comissão composta por deputados e senadores, foi apresentado pelo governo de Jair Bolsonaro. As emendas foram rejeitadas, o texto foi aprovado, mas ainda pode sofrer modificações antes de ser votado pelo plenário. Ainda não há previsão para a versão final, que deve ser aprovada novamente pela Comissão Mista de Orçamento, ser revisada. Para o relator geral do orçamento, a proposta apresentada não expõe recursos suficientes para políticas públicas de habitação, saneamento básico, educação e saúde. Mas o senador destacou que o governo de Lula, que se inicia em 2023, está trabalhando na aprovação da PEC da transição para assegurar os recursos do atual Auxílio Brasil. No relatório do orçamento apresentado pelo governo Bolsonaro, os investimentos no Ministério da Educação sofreram reduções de mais de 50%. O setor de habitação social teve corte de 93,2% em relação a 2022. E o Fundo para Investimentos em Habitações foi o que teve a maior redução orçamentária. Entre 2012 e 2016, a média era de 11 bilhões de reais. Em 2021, foram quase 729 milhões. E para 2023, o orçamento destinado foi de apenas 34 milhões e 200 mil reais. E com a aprovação do texto preliminar do projeto de lei orçamentária anual de 2023, diversos setores brasileiros podem sofrer com a falta de recursos para manter políticas públicas em diversas áreas. Assunto para o nosso correspondente Pedro Bonenberg. Pedro, novamente uma boa noite para você. Pedro, conforme a gente comentou lá no início, nós comentamos no início do jornal, a análise comparativa, então, dessa proposta orçamentária para 2023 com a de exercícios anteriores demonstra aí uma significativa redução de despesas em programas e ações de grande relevância para a nossa sociedade. Pedro, como tem sido, então, analisado esse texto preliminar? Pois é, Sulamita, mais uma vez, boa noite para você e para quem nos acompanha. A palavra-chave desse nosso comentário aqui hoje talvez seja prioridade. Você que nos acompanha em casa sabe como é que funciona um orçamento. A gente define o que nós temos de recursos, quais são as áreas prioritárias, o que a gente tem que gastar primeiro e então a gente aloca ali os recursos que a gente tem a depender da quantidade de dinheiro que nós temos em cada área. Olha, o orçamento de 2023... ele de fato assusta porque ele traz reduções significativas em áreas muito carentes da nossa sociedade, Sulamita. Eu vou destacar aqui 4 setores em especial: setor da educação, setor da saúde, setor da habitação e o setor do saneamento básico. Para a gente ter uma ideia, só na habitação, um corte de 93%, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais a menos que em relação ao orçamento desse ano, de 2022. O que isso significa na prática? Menos casas sendo construídas para as pessoas que precisam de casa, menos política de habitação, significa, por exemplo, cortes em programas como o Minha Casa Minha Vida, que foi substituído depois pelo Casa Verde e Amarela, enfim, significa menos casas para as pessoas nesse próximo ano. Tivemos também no saneamento básico um corte aí de quase 3 vezes. O orçamento do ano que vem vai ser 3 vezes menor que o desse ano. Era de 754 milhões de reais nesse ano, que já era pouco, diga-se de passagem, e vai passar no ano que vem para 262 milhões de reais. Esse corte do saneamento básico, que afeta inclusive a área da saúde, a falta de saneamento, esgotamento de qualidade para boa parte da população, ela acaba incidindo no aumento de doenças transmissíveis, de vírus e outros tipos de doenças que podem atingir a população brasileira.
Na educação, mais de 14 programas vão ter corte de 50% no orçamento. Inclusive, vamos falar disso, né? A educação que vem passando por vários cortes nesses últimos tempos, nesses últimos dias passou por mais um corte. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes aqui no Diverso em Rede. E além da educação, outro setor tão carente, depois de passar pela pandemia, saúde, vai sofrer mais um corte. Só no caso do Farmácia Popular, um programa que distribui remédios no país, mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. A palavra-chave desse comentário, eu havia dito, é prioridade. Isso é, cortes bilionários em áreas tão essenciais para o Brasil e, ao mesmo tempo, previsão de 19 bilhões e 400 milhões. Vou repetir, 19 bilhões de reais para aquele chamado orçamento secreto. O que é orçamento secreto? São emendas de relator, emendas dadas aos parlamentares, aos deputados federais, além das emendas que eles já possuem e que eles podem gastar em algumas áreas que a gente não sabe onde. Por isso que é secreto. Esse dinheiro nós não sabemos quem recebe e nem para onde vai. Por isso teve esse período de orçamento secreto. E é usado muitas vezes pelos parlamentares em áreas, por exemplo, temos denúncias de cidades que fazem diversas extrações dentárias, mas até que São Paulo, cidades bem pequenas do país, que demonstra ali nas investigações iniciais um desvio desses recursos. Então é algo que nos chama muita atenção. Uma prioridade para um orçamento secreto que nós não sabemos para onde vai e, por outro lado, cortes bilionários em áreas tão essenciais de investimentos aqui no Brasil. Este é o texto apenas inicial, é algo preliminar e pode sofrer mudanças, mas essas mudanças não devem ser tão significativas. Ele foi aprovado de uma forma preliminar na comissão mista, vai passar por avaliações ainda dos senadores e também deve passar pela Câmara dos Deputados antes de ser aprovado. Olha, a gente tem de fato então uma distopia, né? Uma diferença muito grande entre os setores que vão receber esse dinheiro e aqueles que deveriam receber. Só de refinanciamento da dívida, Sulamita, falando quando eu falo isso, refinanciamento de dívida, basicamente linguagem popular, juros da dívida, 2 trilhões de reais que nós teremos no ano que vem. E os investimentos terão apenas 22 bilhões de reais. É o mesmo investimento que só o estado de São Paulo tem previsto para o próximo ano. Ou seja, o Brasil investe pouco, investe mal, temos pouco dinheiro para áreas essenciais e ao mesmo tempo um gasto com um orçamento secreto que chama a atenção e que escancara de fato as prioridades dos nossos parlamentares. A ver como é que esse orçamento vai ser tratado nos próximos dias. A expectativa é de que até meados de dezembro seja votado e aprovado. Vamos ver qual será o texto final e de que forma as prioridades do Congresso serão tratadas nesse texto que está sendo analisado. Sulamita. Muito obrigada, Pedro. A gente segue acompanhando, né, todas essas atualizações que a gente vem tendo nessa semana, Pedro. E como você falou, daqui a pouco a gente volta também a conversar sobre o corte de verba nas universidades públicas. Pedro,